Boa noite. Boa noite para quem está acompanhando a gente na live. Sou eu esse? Não, né? Pessoal, a gente está dando início a mais um culto. Eu agradeço a Deus pela presença de vocês, que a gente consiga estar louvando a Deus e agradecendo o nome dele juntos aqui como igreja. Eu quero começar esse culto em oração. Pedir para você abaixar suas cabeças, vocês abaixarem. Quem está em casa tentar acompanhar a gente em oração também, e em reverência diante do nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, porque a gente pode se reunir como igreja hoje para poder louvar o Seu nome, para poder engrandecer o Teu santo nome. Pai, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez, como o Senhor sempre fez. Eu peço que hoje a gente não consiga considerar esse culto como algo corriqueiro, como mais um culto, mas que seja um momento especial, onde nós, como Teu povo, como Teus filhos, nos prostramos diante de Você e ouvimos da Tua voz. E que a Tua voz mude cada vez mais o nosso interior, para que a gente consiga reproduzir para outras pessoas a Sua imagem em nós. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu sacrifício, muito obrigado porque o Senhor tem nos chamado cada vez mais para perto de Você. E que o Senhor continue sustentando a nossa fé para a glória do Seu nome. É isso que eu te peço, é por isso que eu te agradeço essa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto com vocês rapidinho. Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o 14. A gente tem aqui no... Não, perdão. Estou confundindo o texto aqui. 1 Coríntios 1, 30 ao 31. Tá? Eu confundi o texto aqui. A gente tem ele aqui no telão? Tem. Quero que vocês acompanhem comigo. Diz assim: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Que esse seja um momento onde a gente possa lembrar o porquê que a gente está aqui, quem foi que nos chamou aqui, mas primeiramente, quem é que sustenta a nossa fé e quem é que fez a gente se tornar uma nova criatura. Que esse seja um momento onde você possa se gloriar no Senhor, tendo no Senhor a tua esperança, tendo no Senhor sempre a tua alegria. Em nome de Jesus, vamos louvar com Daniel agora. Meus irmãos, se puder se pôr de pé para cantarmos.
somente a Ele, pois nada impedirá o Senhor. Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, no mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao poder e ao leão. O mundo há de render-se a Ele. Estamos aqui por isso, Pai. Conforme cantamos aqui, Senhor, o Senhor é nosso Rei, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é esse forte leão, Pai, esse cordeiro, Pai, que veio por sacrifício, Pai, para salvar os seus, salvar seus filhos, por amor, Pai. Estamos aqui, estamos porque somos reis, pertencentes dos reinos de Deus. Ó Pai, urgência não, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Urgência vão os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. E Pai, alta voz, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
Em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Estamos aqui por intermédio dele, para ele, para a honra e glória dele. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos transformou, seu povo, pertencente, Senhor Deus, do teu reino, mediante ao que cantamos aqui no início, sacrifício vivo, a salvação de Cristo Jesus. Que a gente lembre, Senhor Deus, do nosso pecado, Pai, e lembre que o Senhor é poderoso, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor se entregou como sacrifício vivo, Pai, para nos purificar, nos limpar. Somos puros, Senhor Deus, mediante o seu sangue derramado. Que a gente consiga compreender, Pai, que somos aqui uma igreja, Senhor Deus, que deve buscar cada vez mais o Senhor, entoar cada vez mais louvores para engrandecer o seu nome, fazer todas as obras, Senhor Deus, para Ti. Que tudo que a gente pratique aqui, Senhor Deus, seja para Ti engrandecer, Te glorificar. E mais um louvor, Senhor Deus, que reconheceremos, Senhor Deus, a Sua salvação, o Seu grande amor e o quanto o Senhor é poderoso. Nos ajude, Senhor Deus, abre nossos olhos essa noite a reconhecer tudo o que provém de Ti.
Nosso Deus é poderoso em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Sim, queremos, Pai. Boa noite, irmãos. Espero que estejam todo mundo bem, nessa noite chuvosa que aqui nos encontra. É muito bom saber que, apesar das condições ruins do tempo, nós viemos aqui à casa do Senhor para adorar o seu santo nome, como membros, irmãos em comunhão, poder glorificar o nome do Senhor. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 9:7 diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A palavra de Deus aqui, através do apóstolo Paulo, escrito aos Coríntios, ele nos fala da alegria de contribuir. Mas como pensar em alegria, às vezes, em tempos tão sombrios? Como pensar em alegria diante da fragilidade da vida, a qual os dilemas e os problemas nos impõem? Somos constantemente lembrados que a vida é frágil, é breve, hoje temos e amanhã não temos, hoje somos e amanhã não somos mais. Como poder alegrar, como podermos falarmos de alegria, de felicidade, como podemos falar em dar com alegria diante de um mundo que tenta sempre nos lembrar com a sua desordem, com o seu caos, com o pecado que tabunda em todas as áreas da nossa sociedade. Como falar em alegria? A nossa alegria não está no fato de podermos dar alguma coisa. Nós damos alguma coisa porque Cristo é a nossa alegria. Nós contribuímos porque Cristo é a nossa alegria. A alegria do homem não está naquilo que ele tem, a alegria do homem não está naquilo que ele possui, a alegria do homem não está em posições que o mundo deu para ele. A alegria do homem está em Cristo. A alegria do homem está em lembrar que essa vida é passageira, mas que a vida eterna nos espera. A alegria do homem é lembrar que as dores desse mundo são breves diante da eternidade que nós viveremos com Cristo Jesus. As dores passarão, as dificuldades irão. Tudo que era hoje sofrimento, dor e lágrima irá deixar de existir, porque na eternidade seremos eternamente alegres. Estaremos diante da alegria do nosso coração, porque Cristo é a nossa alegria, não o que nós temos aqui hoje. Isso aqui é passageiro. Que nós possamos ter hoje um vislumbre da eternidade, para lembrar que isso aqui, hoje, é um pequeno pedaço da nossa história, talvez um prefácio do livro da nossa vida, que foi escrito pelo nosso Senhor e que tem algo maravilhoso preparado para nós, talvez não nessa terra, mas nos novos céus e na nova terra, naquilo que ainda há de vir. A nossa alegria está nessa esperança. Então que possamos nos agarrar nessa esperança, que possamos nos agarrar na esperança que o Senhor nos escolheu para sermos dele, que o Senhor nos escolheu como filhos, que possamos nos lembrar que a dor desse mundo é passageira, mas que Cristo é eterno. Atrás de cada cadeira encontram-se envelopes pretos e vermelhos, onde vocês podem contribuir com os pretos para esta igreja, a Igreja Mãe, e os vermelhos para as nossas plantações em Itaipuaçu
e em São José dos Campos. Hoje, infelizmente, nós não temos a nossa maquininha, mas nós temos o Pix, que se tiver ali, que é o nosso CNPJ da igreja. Aqueles que tiverem disponibilidade, eu convido aqui vocês a visitarem as nossas plantações, irem ver aonde esse dinheiro que a gente está aqui ofertando para ajudar está sendo aplicado, como está acontecendo tudo, que nós possamos nos alegrar em comunhão nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento, Deus. Obrigado, Pai, porque sabemos que diante das dores desse mundo, Tu és o nosso socorro, Pai. Obrigado, Pai, porque diante da fragilidade da vida, Pai, nós podemos lembrar, Senhor, que Tu és nossa espada, Tu és nosso escudo, Deus. Pai, que a nossa alegria não esteja atrelada, Senhor, aos prazeres, luxos e confortos desse mundo, Pai, mas que a nossa alegria seja tão somente lembrar de Ti, Deus. Que a nossa alegria, Pai, esteja atrelada única e exclusivamente, Senhor, a lembrar do sacrifício do Teu Filho, Pai. Pai, que a nossa alegria esteja atrelada, Senhor, a lembrar, Pai, da cruz de Cristo, Pai, que fomos escolhidos e salvos pelo Senhor, Pai. Essa é a nossa verdadeira alegria, Pai. A nossa alegria não está, Pai, em dar quantias enormes de dinheiro. A nossa alegria não está em acumular quantias enormes de dinheiro, Pai. A nossa alegria está única e exclusivamente, Pai, e nos rendermos diante da cruz de Cristo, Pai, adorar o Teu santo nome, Pai, e lembrar que esse mundo é passageiro, Pai. Algo muito melhor está por vir, Senhor. Nós fomos escolhidos, Pai, salvos também, para o depois, mas para o agora também. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que nós possamos dizimar e ofertar para a glória e honra do nosso Deus. Peraí. Boa noite, gente. Boa noite. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Sou o pastor Cláudio, você que está nos visitando, muito obrigado por você ter vindo. Efésios capítulo 1, nós estamos começando uma série sobre o livro de Efésios. Na semana passada eu dei o contexto da carta baseado em Atos capítulo 18, versos capítulo 19, 20. E hoje, acidentalmente, por acaso, nós vamos falar sobre eleitos, somos escolhidos de Deus. Hoje é o dia que nós protestantes comemoramos a Reforma Protestante. E hoje pela manhã, assim que nós acordamos, meu filho João recebeu uma mensagem lá de manhã dos amigos que ele tem nos Estados Unidos, e a mensagem dizia: Feliz Dia das Bruxas. E eu falei: uau, what? Mas era uma brincadeira desses amigos nos Estados Unidos, porque realmente esse dia nos Estados Unidos é como carnaval aqui, né? É extremamente difundido. Obviamente que nós, cristãos protestantes, ainda não entendemos muito bem sobre o dia do Halloween e às vezes nem da Reforma Protestante. A gente
Pouca gente sabe, por exemplo, que o dia do Halloween, ou do Dia das Bruxas, ele é uma cultura nórdica, nasce numa cultura nórdica. E por que eles instituíram o dia do Halloween? Porque como é uma região muito fria, estava morrendo muita gente naquela época. E eles então eram pagãos, porque você estava na cultura nórdica, e você tem a Irlanda também, a Irlanda ou os escoceses? Me fugiu aqui, só para que você entenda isso. E eles então criam um dia para que pudessem espantar a morte. É como se, por exemplo, nós estivéssemos nessa Covid e o Brasil inteiro resolvesse criar um dia onde nós iríamos nos vestir de certo tipo. As crianças de 2 a... eu tenho que abrir. 3 a 10? Tem criança de 3 a 10 aí? Aonde? Então já podem ir, Deus abençoe. Só para entender isso, é como se na Covid-19 a gente tirasse um dia e a gente se vestisse de certas roupas. Obviamente depois isso teve desdobramentos para espantar a morte, esse vírus que saiu. É assim que nasce, mas nasce com todo um bojo pagão por trás. E aí depois vem a cultura romana, que vai agregar-se à cultura nórdica. E aí olha como acontece quando chega na Reforma Protestante. Lutero, lembre-se que começa a vir essa postura pagã, e aí os católicos, todos nós somos da Igreja Santa e Católica, Igreja Universal, isso no ano 600, né? Depois, um pouquinho do ano 600, a igreja começa a festejar o dia de Todos os Santos, que é amanhã, 1º de novembro. Lutero, espertamente, e ele fez isso estrategicamente, porque alguns cristãos pensam que simplesmente Lutero escreveu as 95 teses, simplesmente num dia ele acordou e pum! Não! Ele deliberadamente, um dia antes do dia de Todos os Santos da Igreja Católica Santa e Universal, deliberadamente, estrategicamente, faz o quê? Pega as 95 teses e prega na porta de Wittenberg. Por quê? Porque nesse dia o papado estava em alvoroço. Seria o dia que ele poderia fazer as suas 95 teses explodirem por Roma inteira. E aí então surge então o dia da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. Depois, lembrando, mais tarde, os Estados Unidos começam a ser um exponencial do Halloween. Lembre-se que quem, em parte, leva a cultura do Halloween para os Estados Unidos são os presbiterianos, que saem da Inglaterra e vai para os Estados Unidos. É óbvio que o Halloween lá, ele vai ser marcado por uma companhia católica chamada Maryland, ou alguma coisa desse tipo. E aí vai estabelecer o dia do Halloween, que é um dia de culto aos mortos. Mas esse dia de culto aos mortos não era a ideia inicial que seja um dia de você cultuar a morte, mas de espantar a morte, de fazer com que ela fosse embora. É por isso que eles se vestem com aqueles trajes todos, que aí na cultura americana tem as abóboras, porque se junta com o outono,
E aí festeja também o dia da colheita. Então, mas ela nasce no seu sentido original como um dia de espantar a morte, de fazer chega de morte no nosso país. E nós queremos que isso pare. Então é uma expressão, é lógico, com todo o povo pagão. Vem se desenvolvendo até os Estados Unidos, que é importante dizer quando eu digo que foram trazidos pelos presbiterianos, porque na Inglaterra, quando os puritanos foram expulsos, e aí nós temos os escoceses, que é a nossa origem, que vem da origem de lá que surge os primórdios do Halloween. A igreja, os presbiterianos também estão envolvidos nisso, mas não com o bojo místico, pagão, que existia em parte dos países nórdicos. Então, é uma expressão cultural, mas que às vezes nós cristãos levamos isso para um lado extremamente estranho. A gente tem que ter muita calma nessa hora, tá bom? Eu não uso nada de Halloween, não faço festa de Halloween, nem gosto disso. Eu acho que o ponto da reforma protestante que é importante para nós, por isso que você precisa entender que os 5 solas da reforma protestante é sola Escritura, isto é, tão somente a Escritura. Nós vivemos, os cristãos vivem por meio e pela palavra de Deus, é isso que a reforma protestante nos sinaliza. Solos Cristo, é somente Cristo. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é o único que nos dá acesso a Deus. Sola gratia, tão somente pela graça, sola fide, tão somente pela fé, e só lhe deu glória somente a Deus. Toda a glória, ou a glória, é porque a gente vive e deve viver para a glória de Deus. Esse é o sentido da reforma. A reforma protestante é extremamente importante, mas parece que a gente fica com esse embate Halloween sem necessidade. É só nós entendermos as estruturas de cada um. A gente sabe por quê, gente? Eu, quando decidi ser pastor sobre vocês, a minha decisão é que eu iria libertar-nos de tal forma que vocês não precisassem mais de mim. Porque o Evangelho nunca bota cabresto. O dia que eu começar a fazer coisas para que vocês dependam de mim, eu me tornei um falso pastor. Eu não preciso. O grande ponto do Evangelho é que vocês não usem mais mordaças, nem cabresto para viver. É por isso que alguns de vocês ainda voltam para me ouvir. Voltam para me ouvir porque eu não estou aqui para prendê-los a mim, mas que sejam livres completamente pelo Evangelho. Então eu vejo no Facebook, às vezes vejo, eu quase não entro mais nesses negócios, mas eu vejo em tanta estrutura, a gente vê gente escrevendo sobre Halloween, sobre reforma, e há uma briga, uma confusão. Gente, o Halloween existe desde os tempos celtas. Reforma protestante foi agora há pouco. E essas coisas, algumas vezes algumas pessoas dizem, não, colocaram no mesmo dia da reforma para inutilizar a reforma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, veja. São histórias completamente distintas, diferentes, que tem seu veio pagão, que é o Halloween, a gente sabe disso, e nós que somos protestantes celebramos a reforma protestante, porque é a reafirmação do Evangelho a partir de um tempo que a igreja se perdeu completamente, que eu afirmo que nós precisamos de novo de uma. Se eu tivesse poder para isso, o que eu queria fazer é fechar aquelas portas ali para ensiná-los de novo o Evangelho. Porque parece que nós não sabemos mais nada. Então, a importância do Evangelho qual é o meu papel? É pregar o Evangelho para vocês. De
que vocês vivam isso. Então o João hoje me deu uma aula de... João, me fala sobre Halloween aí. Ele falou, os cristãos pensam que o Halloween é uma coisa completamente diferente. Tem seu veio pagão, mas a história... Aí ele começou a contar a história do Halloween, desde os celtas lá, dos nórdicos, passando por Roma, depois do ano 300, ele vem com a informação tudo. Aconteceu isso, aqui, até chegar nos Estados Unidos. Então, a gente começa a confundir, então a gente pisa, vamos devagar, porque o Evangelho, ele é distinto em tudo, em tudo ele é distinto. Por isso que eu quero convidar você a abrir Efésios 1, do verso 3 ao verso 14, eu não sei quanto eu vou parar com o meu sermão nesta noite, mas eu estou aqui com o relógio, a hora que deu uma hora eu paro. Por quê? Porque eu vou falar sobre eleição, a doutrina da eleição. E aí talvez você já esteja assim, e esse negócio vai ser chato, segura aí, porque não é isso que a gente vai tentar fazer hoje com você. Mas nós louvamos a Deus pela reforma protestante, e eu não tenho dúvida que, na verdade, nós precisamos de uma nova reforma no meio cristão. E eu digo, muitos daqueles que vocês pensam que vão ser tidos como reformados, eles não cabem dentro da verdade. Não cabem. Eu acho que nós estamos diante de um momento que nós precisamos orar a Deus para que avive a sua obra em nós. Mas eu sou apenas um mero pastor de São Gonçalo, né? Vamos lá. Bem, deixa eu começar em Efésios capítulo 1, verso 3. Quando eu comecei a pastorear esta igreja, há 20 anos atrás, foi uma das coisas mais difíceis que eu ensinei a esta igreja. Foi a eleição. Porque há 20 anos atrás, a doutrina da eleição, quem pregava ela era chamado aqui em São Gonçalo de falso profeta. Então a igreja do pastor Cláudio, ela era a igreja de um falso profeta. Há 20 anos atrás eu comecei falando, depois de ser convencido pelas escrituras sobre a doutrina da eleição. Foi um dos momentos mais complexos. Na verdade, eu nem comecei aqui, eu comecei no Porto Novo, ainda quando nós estávamos lá. E foi um criprocó danado. Um criprocó daqueles. Então, eu quero, a doutrina da eleição, você precisa entender, é sobre o fato que Deus escolheu vocês, por toda a eternidade, para ser filho dele. E ele prometeu, antes da eternidade, escolher você e abençoar você. Antes de você nascer, antes mesmo de você existir, Deus já tinha escolhido você. Obviamente que para alguns de vocês, isso vai ser extremamente difícil, porque vai vir logo as perguntas: por que Deus me escolheu? Pastor, por que Ele não escolheu todo mundo? E a Bíblia não fala sobre o livre-arbítrio? Será que as pessoas não podem escolher? Aí eu já vou dizendo para vocês, aguenta com a pergunta de vocês aí, porque eu não vou responder nenhuma delas. Não é meu papel aqui hoje. Mas eu sei que as perguntas de vocês, de alguns de vocês, não todos, mas já estão aqui. Esses dias, um irmão aqui estava querendo passar para a nossa igreja, sabendo que nós somos presbiterianos, calvinistas, um irmão amado, incrivelmente amável. Ele disse: eu preciso acreditar na doutrina da eleição para ser membro desta igreja? Não, eu falei, não precisa não. Mas você precisa saber que nós cremos. Então, quando nós pregamos, você, por favor, não fique ofendido conosco. Então, foi assim que eu tive essa conversa com esse irmão. Mas o que eu preciso nesta noite com você é que você desconecte as suas objeções. Esqueça as suas perguntas sobre a doutrina da eleição. Porque a minha intenção ao expor essa série de Efésios, que não é só sobre a eleição, porque lembre-se, eu estou falando de uma igreja, que a carta aos Efésios não é uma carta doutrinária para mim a priori,
é uma carta a uma igreja em missão, é o apóstolo Paulo entrando na igreja, na cidade de Éfeso, onde primariamente começa Apolo, e Priscila e Áquila lá estão ajudando Apolo. Então, para mim, é uma carta missionária, não é uma carta doutrinária, embora o apóstolo vai deixar claro que as doutrinas são vitais para que essa igreja seja bem estabelecida. Por isso, Efésios tem seus pontos doutrinários. Falei já na semana retrasada, por que você vê tanta batalha espiritual em Efésios? Porque justamente ele entra no lugar onde tem um templo chamado de Artemis, ou de Diana dos Efésios. E aonde tem muita magia, o apóstolo Paulo então vai mostrar o lado da batalha espiritual protestante e cristã. Então, eu quero ensinar vocês hoje como pastor, não como um apologeta, não como um professor de seminário, nada disso. Eu só quero dizer o que a doutrina da eleição fez com a minha vida, o que ela significou para mim. Eu não sei se eu vou estar ajudando a vocês, porque para mim, quando eu entendi a doutrina da eleição na minha vida, ela se tornou uma das mais ricas e mais poderosas na minha existência. Ontem mesmo, quando eu estava relendo sobre ela à noite, já bem tarde da noite, eu durmo bem tarde, mas eu tiro a noite mais para minhas leituras e para as minhas meditações. Eu estava revendo a doutrina da eleição, como eu fui confortado com esta doutrina, como eu fui maravilhado por ela. E eu acho que é por isso que Paulo começa o livro de Efésios com a doutrina da eleição. E eu fico maravilhado com ele. Então, como é que eu vou ensinar vocês hoje? A partir das Escrituras. Eu não estou aqui com um livro de teologia sistemática, nem com um livro de teologia apologética. Eu só vou ler as Escrituras e vou dizer a vocês o que eu tenho pensado sobre as Escrituras, sobre a doutrina da eleição. Por isso que eu pedi para vocês guardar as objeções. Porque eu não vou tratar a doutrina da eleição a partir das suas perguntas, mas a partir do que você pode aprender na minha vivência pastoral. Então, talvez você esteja dizendo, pô, pastor, mas eu vou ouvir uma pregação que eu não posso fazer pergunta. Não, você pode, você deve, porque Deus não rejeita a gente que faz pergunta. Eu só peço que você guarde ela para você. Eu só peço que você não me faça essas perguntas, mas que você guarde no seu coração. Se você puder desligá-la, desligue mesmo, para que você esteja caminhando comigo nesse processo pastoral de ensinamento dessa doutrina tão poderosa. Mas talvez, se você insistir nas suas objeções, eu vou pedir para você lembrar o que o nosso glorioso Calvino, ele fala sobre as nossas dúvidas. O que a gente pode fazer então, Cláudio, com as nossas objeções? É o que diz Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, Calvino já foi sábio, ele diz assim, aqui meus lábios se cerram, porque isso pertence ao Senhor. Isto é, Calvino está dizendo que tem coisas que pertencem somente ao Senhor e tem coisas que Ele revelou a nós, os seus pequeninos. Então, se Deus diz que eu e você somos salvos, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, então, para mim é isso. Bom, a gente precisa entender que Efésios está dizendo para nós é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, por exemplo, que eu acabei de falar, que Deus nos escolheu para si antes da fundação do mundo. Mas a Bíblia também diz, e a gente precisa entender, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha uma vida. Então, como essas coisas se simetrizam,
se conectam, não têm a mínima ideia. Mas elas são reais. É isso que Deus faz. Eu vou acreditar então que o apóstolo Paulo diz em Efésios é tão verdade o quanto o apóstolo João diz em João 3,16. Essas coisas misteriosamente se simetrizam. Olha, eu estou criando uma palavra no dicionário. Anotem aí, eu não sou tão boa. Olha. Então, por que isso é importante? Porque a palavra trindade, alguém entende esse negócio de trindade? Porque dentro do contexto judeu, durante toda a história judaica, só existia o quê? Aí vem Jesus e começa a dizer, eu e o Pai somos um. Eu sou Deus e Deus também é Deus. A cabeça judaica começa a pirar. Porque em todo o contexto judaico, até Malaquias, na cabeça judaica só existia um Deus. Quando Jesus vem, ele diz, eu sou Deus. Aí os caras, como? E daqui a pouco, quando ele sobe, ele diz, eu mandarei o meu Consolador, o meu Espírito, que também é Deus. Porque a crença já vista é que há um só Deus. Então, durante 3.000 anos, os judeus leram, ouviram que há um só, e vem então Jesus e começa a dizer claramente, eu também sou Deus. E Deus, meu Pai, também é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. Então nós temos 3 em 1. Então, eu fico imaginando os discípulos naquela época. Então, é tipo o quê? Tem 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses? Como é que funciona isso, Jesus? Por isso que às vezes eu acho que o discípulo estava meio enrolado com Jesus. Porque durante 3.000 anos ele ouve que há um só Deus. Então, mas havia quantos deuses, gente? 3 ou 1? Um Deus em 3. Sempre houve um só Deus. Que ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso tudo não é verdade? Que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que Deus é Deus? Então, durante a doutrina da Trindade foi uma doutrina que bilolou a cabeça dos judeus. Então, um pouco depois dos discípulos, começou-se a haver uma discussão na Trindade nos primeiros séculos, que até hoje nós temos essa ideia. Então, Deus é 1 e 3, e nós temos que expandir as nossas mentes para que a gente possa compreender isso. Da mesma forma que nós temos que expandir as nossas mentes para nós compreendermos a eleição, a doutrina da predestinação, que Deus fez a nós. Então eu quero te pedir nessa noite que ontem, quando eu estava meditando o Salmo 131, é assim que eu me sinto quando eu estou falando com vocês, um público um pouco diferente. O Salmo 131 não está aí, diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-alimentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Então, eu me sinto como uma criança recém-amamentada de novo, ensinando para vocês. Então, com relação a Deus, é isso que a Bíblia diz, que de certa forma nós somos crianças. E nós precisamos, então, compreender isso. Então, por isso, como pastor, eu estou dizendo que eu vou ensinar sobre a doutrina da eleição de forma pastoral, não teológica no sentido pleno. Eu não vou defendê-la como um apologeta,
Não vou fazê-la como um professor de seminário, apenas qual o sentido dela para mim. Vamos lá? Estão prontos? Verso 3, Efésios capítulo 1, verso 3. Diz assim: bendito, eu estou usando a versão NVI, tá? Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Lembra do que o apóstolo Paulo está dizendo? Essa é uma das promessas mais importantes que existe no livro de Efésios. A cidade de Efésios, como eu já expliquei antes, e eu expliquei na semana passada, é que eles eram obcecados por poderes espirituais. As pessoas de Éfeso eram obcecadas por isso. Então eles acreditavam que diferentes seres espirituais ocupavam níveis diferentes no céu. Era assim que os efésios acreditavam. E que muitos de nós acreditamos hoje. Esses dias eu estava recebendo um Twitter de um amigo pastor, e que estava em Curitiba, e diz assim: não saiam na rua, porque saiu um dos pastores urinando sobre Curitiba, para ungir Curitiba, demarcando espaço. Por quê? Porque Éfeso, e esse pastor está incluído, acreditavam que havia níveis espirituais, níveis diferentes no céu. Então o que você tinha que fazer? Você tinha que manter todos esses seres espirituais que pertenciam a esses níveis no céu bem satisfeitos, porque a sua vida ia dar errado se um não estivesse satisfeito. Então, para as pessoas de Éfeso, se alguma área da sua vida dava errado, então eles tinham que descobrir quem era o Deus responsável para essa área da sua vida, para que eles pudessem fazer algum sacrifício a eles, para que eles pudessem suavizar a vida deles. Por quê? Porque se a sua vida estava dando errado em certa área, é porque esse espírito que vivia no nível celeste estava incomodado com você, e por isso que a sua vida começava a dar errado. Então, é isso que o apóstolo Paulo está começando a dizer para os cristãos em Éfeso. Então, e por favor, não tenham isso que eu acabei de falar simplesmente como algo primitivo. Nós fazemos todos os dias isso, os cristãos estão fazendo isso, cristãos reformados estão fazendo isso. Se alguma coisa está dando errado em suas vidas, eles começam a querer agradar a alguém ou alguma coisa para que as coisas voltem a dar certo. Nós estamos assim também, minha gente. Nós estamos, isso não é primitivo, isso é extremamente contemporâneo. Dentro da igreja reformada, quando pessoas começam a ter problemas em suas vidas, elas começam a procurar algum lugar da sua existência e dizer: aonde foi que eu errei, porque eu preciso consertar isso, eu preciso agradar alguém, porque essa minha área da vida desregulou. Então isso é extremamente contemporâneo. Fora do cristianismo, isso está ligado ao quê? Ao karma. As pessoas se referem a isso, ao karma. Alguns de nós, por exemplo, acreditam isso só pode ser, eu estou pagando um preço por isso. Alguma coisa deu errado em algum momento. E eu estou pagando isso. Então, se algo der errado em sua vida, é porque você está sendo punido por algo. Então, o que o apóstolo Paulo vai fazer? Ele vai tentar libertar as pessoas dessa escravidão espiritual. E é isso que eu estou aqui fazendo para vocês. Para que vocês não precisem estar aqui, porque vocês precisam ser libertos todos os domingos de uma escravidão espiritual. Porque eu prefiro que vocês estejam aqui para que vocês possam estar face a face com Deus e lidar com Ele pela beleza da santidade dele. Que maravilha é isso!
Mas as igrejas estão abarrotadas por quê? Porque elas querem voltar, porque elas acreditam que a cada tempo eles precisam ser libertos de um ser que está atrapalhando a sua vida. O apóstolo Paulo então vai dizer, vai começar a combater isso, sobre esse pensar daquela época. Então Paulo faz essa afirmação no verso 3, que é surpreendente, que é libertadora, que está em Cristo, que ele diz que ele, que está sentado nas alturas do céu, nós temos a certeza que ele o quê? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele está dizendo, não existe esse negócio de você querer agradar alguém para que a sua vida volte ao lugar certo. Paulo está dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com o que, gente? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está dizendo uma coisa para mim e para você hoje. Gente, vocês não têm que apaziguar nada. Vocês não têm que agradar ninguém para que a sua vida volte a dar certo. Vocês não têm que oferecer sacrifício a ninguém para que a sua vida volte para o rumo, tome o seu lugar. Paulo faz essa afirmação dizendo que Cristo está no topo e está do nosso lado, e Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, nós temos todas as bênçãos espirituais, tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Não há nada que tenha ficado fora do poder de Cristo em nossas vidas. Tudo está coberto por Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo para vocês nesta noite, parem de achar que se uma área da sua vida não está dando certo, é porque você precisa apaziguar a sua relação com esse Deus. Porque os nossos deuses, os deuses pagãos, não é o Deus cristão. Além do mais, meus irmãos, Paulo vai mostrar a gente nos 11 versículos que a gente vai estudar, que eu não vou terminar hoje, course, por causa do horário. Nos primeiros 3 versículos, o apóstolo Paulo diz que Deus é que planeja a nossa salvação. No verso 7, diz que o Filho cumpre o plano do Pai. E nos últimos 3 versículos que nós vamos estudar, isto é, nos 3 primeiros, nos 7, nos outros 7 restantes vai mostrar como Cristo cumpre, e nos últimos 3 versículos que nós vamos lidar nesta noite, mostra como, de que forma o Espírito Santo traz isso ao nosso coração, como ele opera a salvação. Então, o apóstolo Paulo diz assim, que do início ao fim, a nossa salvação foi realizada por Deus, tão somente por Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que não há uma possibilidade sequer de que a minha e a sua salvação tenha sido executada por nós. Ela foi tão somente a obra de Deus. Então, não há nada que você possa esperar mais de Deus agora do que você já tem em Cristo. Então, não espere que Deus te ame mais, porque Deus não te amará, Ele já te ama. Não espere que Ele te guardará mais, porque Ele já te guarda.
O apóstolo Paulo diz que todas as bênçãos espirituais em Cristo já estão conosco, já estão a nosso dispor. Então a gente tem uma tendência na igreja contemporânea, é que os cristãos estão sempre esperando, achando que Deus vai amá-lo mais, vai guardá-lo mais, vai fazer isso mais. O apóstolo Paulo diz, não gente, parem, porque isso já foi feito em Cristo, em toda a sua plenitude. Cada membro da Trindade está trabalhando em mim e em vocês. Cada pessoa da Trindade está agindo no meu coração, sempre esteve agindo e sempre estará agindo em nosso coração. Ele usa todo o universo, tudo que está acontecendo no universo, para que eu e você possa ser cuidado por Ele. A gente precisa entender o que é a doutrina da eleição, e para mim é exatamente isso. Paulo vai dizer, como é que a gente sabe disso? Desse cuidado, dessa ação salvadora de Deus. Verso 4. Olha o que diz o verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, o apóstolo Paulo diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, a questão que você precisa entender, e a gente precisa entender que o apóstolo Paulo está dizendo, é que antes de que nada existisse, você já tinha sido eleito por Deus, escolhido para a salvação. Não é quando seu pai começou a existir que Deus escolheu você. Seu tataravô começou a existir que Deus escolheu você. A Bíblia diz que antes que houvesse mundo, Deus escolheu você para a salvação. E para mim isso é de extrema importância. Ele está dizendo que nunca houve um momento em que Deus não soubesse sobre você. Nunca. Nunca houve um momento no cosmos, na existência, no universo, que Deus não soubesse sobre o Caio, sobre o Arthur, sobre o João. Nunca houve. Nunca houve um tempo na existência que Deus não soubesse sobre as suas vidas. Porque Deus os escolheu, os separou antes da fundação do mundo. É isso que o apóstolo Paulo diz, que desde que Deus existe, Ele já amou, e não só amou, mas planejou a nossa salvação. Ele planejou o dia como iria nos salvar. Ele planejou como iria tocar no coração do Caio. Ele planejou o dia que iria tocar no seu coração. Ele planejou o jeito de atraí-lo. Ele planejou a forma de trazer você. Ele planejou o jeito de convencer o seu coração. Desde antes da fundação do mundo. Muitas pessoas pensam que foram salvas porque Deus sabia de antemão que você seria um cara bom de fé, seria um líder na igreja, seria um missionário, seria qualquer coisa disso. Algumas pessoas acham que Deus o escolheu para a salvação porque acham que Deus viu que ele seria um membro generoso, alguém que amaria a Deus, a Ele, que viveria para a glória de Deus. Muitas pessoas acreditam isso, mas não é isso que este versículo diz. Não é isso. Verso 4, não é isso que esse versículo diz. Esse versículo diz que Deus resolveu amar você, colocar seu amor em você, escolheu você, mesmo antes de você ter vindo à existência. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, o
O apóstolo Paulo diz que Deus é aquele que impulsiona tudo. Talvez você possa perguntar a Deus, está fazendo a pergunta a algumas pessoas, mas por que Deus me escolheu? Por que Ele fez isso? Foi porque Ele achou que você seria um cara incrível? A Bíblia diz, já tinha respondido isso a Israel em Deuteronômio capítulo 7, verso 7 e 8, que diz assim: o Senhor não se afeiçoou a você, nem os escolheu por serem mais numerosos que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Não foi porque você seria um grande cristão que Deus escolheu você. Talvez você estivesse pensando, Deus viu lá no fundo do meu coração que eu iria me render a Ele, me converter a Ele. Você precisa entender o que Deuteronômio 9:6 diz assim, saiba, pois, que o Senhor, seu Deus, não está lhe dando esta boa terra para possuí-la por causa da sua justiça, pois você é um povo obstinado. Deus não olhou dizendo assim, Paulo vai ser um cara bom, ele vai ajudar as pessoas, ele vai abraçar as pessoas, ele vai acolher as pessoas, então eu vou escolher ele por causa disso. Deuteronômio já responde, não foi por causa da sua justiça que eu os escolhi. Não foi por causa disso. Também não foi por causa do seu bom coração. Porque o apóstolo Paulo diz que nós éramos extremamente teimosos. E nós somos teimosos. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 5, olha o que ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Então, talvez você possa estar perguntando, por que Deus escolheu a uns e não escolheu a outros? Você acha isso injusto? Como eu já disse, eu não vou responder isso, porque não é o meu papel hoje aqui. Mas eu quero dizer para vocês que você aquiete, aguarde suas perguntas justamente para que você deixe Deus falar levemente ao seu coração, profundamente ao seu coração. Então, o fato de Deus ter escolhido qualquer um de nós para redimir, o que o apóstolo Paulo deixa claro é que foi por causa da sua graça imerecida a nós. Profunda graça. Talvez você diga assim, então Deus violou a minha consciência para que eu cresça no Evangelho. O apóstolo Paulo diz que Deus jamais viola a consciência. Isso é muito fácil, a gente dando o exemplo de um namoro. Imagine você, um reformado, pedindo uma menina para namorar. Então chega o cara, reformado, eleito, predestinado, chega para a menina e diz assim, Deus elegeu você para ser minha namorada. Imagina a menina, então eu aceito, porque se Deus me elegeu para ser sua namorada, eu vou ser. Porque a menina vai perguntar, e se a menina não gostar de ser namorada dela, vai dizer assim, mas eu não quero ser sua namorada, posso decidir. Mas se essa pessoa que for pedir, essa menina namoro, e ela ama esse cara, e dizer assim, perdão, não que ama esse cara, senão o meu exemplo não está sendo muito bom agora, mas é inventado, mas tudo bem. Mas a gente entendeu. Você está entendendo, né? Mas imagine o cara chegar para você e você não estava esperando e ele diz assim, poxa, você gostaria de namorar comigo? Eu amo Jesus, você ama Jesus, você gostaria de namorar comigo? Aí simplesmente ela olha e o seu coração
compadece e diz assim: eu quero. Na Bíblia diz que a sua escolha nunca é contra a sua vontade. O apóstolo Paulo vai dizer que o seu sim para Deus é sempre consistente com a sua vontade. Você sempre age livremente com a sua vontade. Só que o chamado de Jesus passa a ser irresistível na sua vida. Por isso que João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Isto é, o termo grego usado pelo apóstolo João é helkou, que significa de Jesus Cristo pôr sobre você uma força irresistível para que você venha a Ele. Mas acabando essa parte, de eu falar sobre o ponto da eleição, a pergunta que eu faço hoje, e eu só vou falar um ponto, é: o que a doutrina da eleição fez com a minha vida? Eu te dei alguns pontos. Se você, olha, os burros entendem a doutrina da eleição facilmente. Entendi. Os inteligentes dizem assim: meu Deus, não rola isso. Eu era um burro. Quando eu ouvi a doutrina da eleição, eu disse: é isso. 2 anos depois eu ainda não entendia nada. Muita gente chega na nossa igreja assim: eu entendi a doutrina da eleição. E eu digo assim: esse cara não entendeu nada. Aí a gente tem que esperar a maturação. E 2 anos eu ainda estava lutando com a doutrina da eleição. E até hoje ainda luto com alguma coisa. Então, até hoje eu oro assim: Deus, se não for eleito, torna ele eleito agora. Para você ver que é uma luta minha. É a mesma oração do Espúrio: Senhor, se entrou alguém aqui que não é eleito, torna ele eleito hoje. E sabe que é uma eleição, é uma oração idiota por causa do apóstolo Paulo. Mas é uma oração honesta da nossa desejo de ver alguém convertido. Mas eu queria ir para o nosso ponto mais importante, senão eu vou ficar divagando muito sobre a eleição. O que essa verdade produziu em mim quando eu entendi a doutrina da eleição? A primeira coisa que essa verdade produziu em mim foi uma garantia profunda da minha existência. Deixa eu explicar isso. Porque se o apóstolo Paulo diz que a salvação começa em Deus e é realizada por Deus, você precisa ter uma certeza na sua vida que o que Deus começou, Ele vai terminar. Isso para mim foi a melhor coisa do mundo, gente. Crer na doutrina da eleição. Você imagina você ter um Deus que planejou a sua salvação antes da fundação do mundo, que você só foi salvo, nenhum dedo seu faz parte dessa salvação, como diz Jonas, a salvação pertence ao Senhor. Essa doutrina trouxe tanta garantia, porque quando eu olho para os meus pecados, para os meus defeitos, para as minhas fraquezas, como ontem à noite eu estava em joelhos diante do meu sofá à noite, de madrugada, olhando para as minhas fraquezas, eu disse para o Senhor: Senhor, eu sei que aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. Porque eu acredito na doutrina da eleição. Porque se eu não cresce na doutrina da eleição, se eu cresce que eu tenho parte nessa salvação, eu não saberia se amanhã eu teria uma vida diferente. Se as minhas fraquezas seriam transformadas, se as minhas falhas seriam mudadas, se aquilo que tanto me assola será retirado de mim. Então, sabe, quantas vezes, gente, eu estou extremamente desanimado, quantas vezes eu estou espiritualmente fraco, quantas vezes meu coração está extremamente ruim, adoecido,
pensar nas coisas nas quais você luta o dia inteiro, você pensar nas suas tentações, você pensar nessa pandemia, nas suas emoções, nas suas ansiedades, nos problemas que você tem. A doutrina da eleição me mostrou que aquele que começou a obra em mim vai terminar. Hoje você pode estar se sentindo fraco, mas Ele irá fortalecê-lo. Porque o que Ele começou em você, Ele também vai terminar. Então, Ele terminará. Por que Ele terminará? Porque Ele me procurou quando eu não estava procurando a Ele. Porque Ele veio ao meu encontro quando eu não estava indo ao encontro dEle. É isso que diz a Bíblia. O que Ele começou, Ele vai terminar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que Deus está comprometido com a minha salvação. Com a minha salvação. Então eu posso, nos momentos mais complexos na minha vida, eu posso dizer exatamente o que esta doutrina mostra para mim, que Ele vai terminar, Ele vai resolver o problema da minha ansiedade, Ele vai resolver o problema do meu cansaço, Ele vai resolver o problema das minhas dores, Ele vai resolver os problemas da minha fraqueza, Ele vai resolver os problemas da minha fraqueza espiritual, Ele vai resolver os meus problemas da minha falta de poder nele, porque eu sei que Ele começou e Ele vai terminar. Ele vai resolver isso, porque Ele fez tudo para me salvar. Então, quanto mais perto você chega de Deus, eu não sei se você já teve essa experiência. Sabe quando é que você está ficando mais santo e mais santo? É quando você começa a enxergar seus pecados mais de perto. Sabe, é quando você começa a ver quão ruim é seu coração, o quão tenebroso é o seu coração. É quando você começa a fazer a pergunta: como eu posso ser salvo se meu coração ainda é assim? Já fizeram essa pergunta a si mesmo? Como eu posso ser salvo? Quantas vezes eu nas minhas orações, eu perguntei a Deus: Deus, eu não devo ser salvo. Não há. Eu acho que eu sou religioso por fora, mas que eu nunca fui salvo por Jesus. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu vejo como eu sou isso e aquilo. Até que a obra de salvação que está sendo feita na minha vida vai começando a me livrar desses medos. Porque aquele que Ele começou a fazer em mim, a partir dessas percepções, Ele vai começar a terminar. Ele vai começar a me fazer entender que quem enxerga seus pecados é aquele que está diante da face de Deus. Quem não mais tolera os seus pecados em suas vidas é aquele que quer viver para a glória desse Deus. Sabe? Jesus me explica essa garantia que eu tenho, que a doutrina da eleição me deu, lá em João 6, 37 e 39, quando Ele disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais lançarei fora. Verso 38, pois desci dos céus
não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Sabe, essa é a primeira percepção que eu tenho da doutrina da eleição. E eu vou ficar só nela e vou terminar e orar agora mesmo. É que eu tenho uma garantia tão profunda que o Cláudio de hoje não será o mesmo Cláudio de amanhã. De que ele está trabalhando no meu coração. É a garantia que aqueles pecados que ainda me aprisionam, em breve eu serei liberto dele. Aquilo que mais me puxa, me martiriza, eu sei que Deus vai terminar isso na minha vida. Então, uma das coisas que eu aprendi com a doutrina da eleição, de ser escolhido por Deus, é que o fato da gente continuar desejando se livrar dos nossos pecados e voltar para Deus é a prova de que Jesus continua agindo em nós. Então eu quero que você vá embora para casa com a mesma garantia. Se você já é um cristão. Se você não é um cristão, eu oro para que hoje você se renda a Jesus Cristo. Que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Mas se você já é um cristão, eu quero dizer para você que a doutrina da eleição, ela me dá essa garantia de que eu vou mudar, de que Ele vai fazer ainda coisas que eu não imagino que Ele fará na minha vida. Eu quero orar com você, pedindo que você entenda, e ontem eu falei isso de manhã, na minha pregação de manhã, que ontem à noite, em oração, de joelhos, que raramente eu faço, não sou uma pessoa de orar de joelhos, raramente. Mas a doutrina da eleição, ela me dá plena certeza de que coisas que eu abomino na minha vida hoje, elas não existirão mais amanhã. Porque Ele está trabalhando em mim. E porque Ele está trabalhando em você. Eu oro para que a doutrina da eleição, pastoralmente falando, também seja a sua garantia de todos vocês que estão aqui, de que Deus continua trabalhando em vocês. Semana que vem falar sobre o poder que a doutrina da predestinação nos traz, e mais 4 pontos. Mas eu quero ficar só com esse. Porque eu acho que Deus quer que esta igreja viva garantida no que Ele está fazendo e no que Ele fará. Deus tem nos chamado a mudança de vida, a de sermos diferentes. Eu acho que eu não tenho mais o que falar com vocês. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado por esta noite, Senhor.
Obrigado porque Tu nos escolheste antes da fundação do mundo. E essa doutrina é pregada numa igreja que está saindo em missão. Isto é, o Senhor está dizendo para aqueles que estão indo em missão pregar o Evangelho na cidade de Éfeso, e está dizendo a nós nesta noite que eles não têm que agradar nenhum Deus durante o percurso da vida. Que eles já foram escolhidos antes da fundação do mundo. De que de tempos em tempos eles não precisavam apaziguar ninguém para que a sua vida voltasse a dar certo. Ah, o Deus dos cristãos é bem diferente. Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu. E a garantia que esta eleição nos dá é que aquele que planejou a nossa salvação continuará nos salvando todos os dias. Senhor, eu peço que nesta noite, eu peço que esses nossos amigos e irmãos aqui vivam debaixo dessa garantia. Que possam ouvir do Teu Espírito Santo: eu estou trabalhando em você, eu estou trabalhando em você, eu estou continuando uma obra que eu planejei para você antes da fundação do mundo. Eu sei que o Senhor está falando isso para algumas pessoas nesta noite. Senhor, eu quero te pedir que esta igreja possa continuar sendo trabalhada pelo Senhor. Que elas entendam, que nós entendamos, que a eleição nos mostra que nós podemos ficar tranquilos, porque o Senhor vai terminar a obra que começou. Obrigado, Senhor, que quando nós formos passar para o sacramento, comer do pão, do cálice, no dia que é um marco na história da Igreja Protestante, da Reforma Protestante, nós te pedimos, Senhor, que nós possamos, ao comer do pão e beber do cálice, agradecer por tão grande salvação. Por ela ser completamente do Senhor, pertencer tão somente a Ti. Quero te pedir, Senhor, que a doutrina da eleição, enquanto eu estiver falando neste domingo e no próximo domingo, seja tão marcante nas nossas vidas, que elas mudem a nossa forma de ser cristãos. Por isso eu sou apaixonado, Senhor, pela doutrina da eleição. Eu sou apaixonado por o Senhor ter começado essa salvação e porque o Senhor vai terminar essa salvação. Obrigado por ela não depender nada de mim. Não quero imaginar se qualquer aspecto da minha vida dependesse, da minha salvação dependesse de mim. Porque hoje eu sou fraco, amanhã eu sou forte, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Mas eu estou diante de um Deus que, como diz a Tua palavra, não tem nenhuma sombra de variação. Obrigado, Senhor, por esta noite. Eu espero que o Teu Espírito Santo esteja falando com algumas pessoas aqui que talvez ache que Deus não está trabalhando em suas vidas. Mas o que o Espírito Santo está dizendo nesta noite é: aquilo que eu comecei,
eu terminarei. Continuarei agindo na sua vida até estar um dia plenamente comigo. Então eu tenho certeza que esta igreja será a cada ano transformada pelo teu poder, por essa garantia. Te louvamos por esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos adorar e os nossos irmãos vão estar distribuindo os elementos da ceia. Eu encontrei
pelo teu amor, humilhado pelo teu amor, perdoado para perdoar, perdoado para perdoar. Santificado por teu fogo e glória, eu encontrei o maior amor que há. Achei no dia que morreu o sacrifício do meu Deus. Tua graça me aceitou como sou. Nada eu tinha quando me resgatou. Majestade, 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 para sempre. Pra sempre o teu amor me transformou na presença da tua majestade, majestade, majestade. Meu rei, rocha inabalável, rei meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis. Verbo vivo, o Emmanuel.
meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis, meu Rei, rocha inabalável, e meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis, glória ao Rei, glória ao Rei dos Reis, glória ao Rei dos Reis, glória ao Rei dos Reis. Noite para sempre. Obrigado, Deus. Bem, vamos para casa, mas antes eu queria agradecer por você estar aqui, ter vindo aqui nessa noite cultuar a Deus com a gente. Uma alegria enorme quando nós estamos juntos para glorificar o nome do Senhor. A igreja foi feita para isso, né? Para que os santos pudessem se reunir e adorar o Senhor. Então que você, sempre que puder, esteja aqui com a gente, traga um amigo, um parente, para que junto conosco participe desse momento de exaltação ao nome do nosso Deus. Afinal de contas, fomos criados para glorificar o nome dele. Amém? Essa semana nós temos o nosso culto de oração, na quarta-feira, 19h30, via Google Meets. Tem também na quinta-feira, Desperta Débora, com as mulheres, né? Também online. Você pode procurar a irmã Maria Luísa, ela está ali, caso você tenha alguma dúvida, para que você possa participar também. Sábado nós temos o nosso evento dos jovens aqui, então não deixe de vir, convide um amigo, alguém para estar aqui participando desse evento, que será às 19h30, louvor e oração. O pastor Cláudio estava pregando e hoje pela manhã também, lembrando um pouquinho da reforma protestante, uma das coisas que a gente observa muito forte na vida daquelas pessoas que foram levantadas para irem contra o pecado, a mentira, e fazer com que as pessoas tivessem acesso às Escrituras e daí por diante terem suas vidas transformadas e os seus olhos abertos. Uma das coisas que a gente percebe muito forte é que eles eram pessoas centradas na palavra de Deus. A reforma aponta para isso. Aponta para uma igreja que vive centrada na palavra de Deus. Porque se pregava que a salvação, para se ter a vida eterna, você precisava estar dentro de uma estrutura religiosa, através do Papa e também da própria Igreja Católica. Uma estrutura que dizia para as pessoas que se elas não entrassem por aquela porta, elas jamais veriam a Deus. Então aqueles homens se levantaram, debaixo de oração, debaixo da revelação da palavra, para que muitas coisas pudessem acontecer. E é esse momento que os jovens estão fazendo, em algum mês, em um sábado específico do mês. Eles vêm para cá, eles louvam a Deus, eles cantam ao Senhor, e eles oram para que Deus de fato dê a direção para eles seguir. Então, se você puder, venha para cá no sábado e participe também desse momento. Consagração também no sábado, às 8 horas da manhã. Mais uma vez, qualquer dúvida você pode procurar a Maria Luísa que está ali, ela pode te dar mais informações a respeito desse evento. No mais, eu queria te convidar a ficar de pé, eu vou orar, vou encerrar o nosso momento aqui de culto ao Senhor, mas lembre-se, nós fomos chamados para sermos sacerdotes uns dos outros, não só dos nossos irmãos que estão aqui, mas de todas as pessoas. Somos chamados para pagar um preço, para viver o Evangelho, para que outras pessoas possam também conhecer Cristo. Então, onde você estiver, no seu trabalho, caminhando, comprando um pão pela manhã, à tarde,
consertando um carro na oficina, lembre-se, ali está indo um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que foi chamado para pregar o Evangelho, para viver Cristo. Tá bom? Feche os olhos, eu vou orar e também vou incluir na minha oração a avó da Paola. Amém. Nós estamos orando por ela, ela continua internada, mas nós cremos na soberania de Deus, no poder de Deus, e aí nós vamos clamar a Deus para que Ele cure ela desse momento que ela está vivendo e que a vontade dele ao ser feita seja de fato agradável e perfeita, como sempre é. Tá bom? Pai querido, obrigado. Como o pastor Cláudio disse, o dia em que o Senhor trouxe para ele a doutrina da predestinação foi algo libertador. E de fato é isso que acontece na vida daqueles que sabem que não pode fazer nada. Está atolado numa vida de pecado, cujo destino é o inferno. Mas quando recebemos a notícia de que alguém nos escolheu antes mesmo de nós nascermos, Senhor, isso é maravilhoso. De fato, é a boa nova. É a novidade que chega para alguém que não via outra situação na sua vida, a não ser o afastamento daquele que o criou. Mas nós te louvamos, porque de maneira poderosa o Senhor veio ao nosso encontro. E hoje, através da sua palavra, o Senhor mais uma vez ministrou os nossos corações, nos revelando que o seu amor ele não falha. O seu projeto, o seu plano, aquilo que foi feito na cruz do Calvário, Senhor, para nós que somos os teus filhos, não tem volta. Nós somos de fato comprados, somos salvos em Ti, e um dia estaremos contigo para eternamente. Nós te louvamos por isso, e eu te peço que em nome de Jesus Cristo, essa revelação, essa palavra, ela também alcance o coração daqueles irmãos que ainda não conseguiram perceber, mas que de fato o Senhor também possa se revelar a eles, cumprindo assim o teu plano, o teu propósito no processo de salvação da humanidade. Eu te agradeço por essa noite. Obrigado por poder cantar louvores ao teu nome. Obrigado por Jesus Cristo que nos permite chegar diante de Ti, como chegamos hoje. E não só chegar diante de Ti nesse culto, mas saber que onde nós estivermos, estaremos contigo. E temos livre acesso ao Senhor para conversar, para falar, expor a nossa vida e saber que de Ti ouviremos conselhos, ouviremos orientações e a Tua palavra há de nos guardar e proteger. Muito obrigado por tudo que o Senhor permitiu que nessa noite nós pudéssemos provar na Tua presença. Eu peço então que a graça, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos a vida da avó da Paola. Amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas. Sim, Senhor. Nada é impossível a Ti. É por isso que nós recorremos ao Senhor diante de uma situação onde vemos alguém, uma pessoa, num estado, Senhor, de enfermidade, em que ela precisa ser cuidada de forma, Senhor, poderosa. Nós pedimos então que o Senhor possa curar a vida dessa moça, dessa senhora, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa providenciar todos os recursos que ela precisa para ter a sua saúde restabelecida. Pai, em nome de Jesus, traga paz, traga conforto ao teu coração. Deus, caso ela ainda não te conheça, não tenha tido um contato com o Senhor, Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que ela não só seja curada no seu corpo, mas também que a sua alma seja curada por Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada.